Estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast. Pessoal, esse é mais um episódio da série Gold Coast. Nós estamos aqui, passando uma temporada aqui, passando dias de gravação para trazer um conteúdo relevante. Por que não? A cidade que aí todo mundo fala, todo mundo tem curiosidade e, particularmente, eu tô amando entrevistar as pessoas que aqui estão. E hoje vai ser uma história muito bacana. Hoje o quadro real e oficial para vocês, uma história de sucesso, viu? Essa história é bacana também e a gente vai saber dos desafios, dos perrengues. Tem coisa aí pra contar, viu? Tem coisa boa pra contar. Então fica aqui com a gente, né? Se você ainda não é inscrito no canal, é agora que é o momento. Aperta esse botão, se inscreve no canal e também, né, compartilha esse conteúdo com todo mundo que quer vir pra Austrália. Todo mundo também que quer se motivar com histórias, né, aqui da Austrália. Então esse é o momento pra você compartilhar pra aquele amigo, pro parceiro, pro namorado, pra avó. A gente também tá fazendo intercâmbio pras vovós, hein? Pra todo mundo que quer vir pra Austrália, tá bom, gente? E também a galera que tá aqui também, que quer, né, saber um pouquinho da realidade também, quer saber do que tá acontecendo, saber como chegar aí, né, no final dessa jornada de sucesso, ou numa parte dessa jornada de sucesso, aqui é o lugar. Antes da gente iniciar e eu apresentar quem é a nossa convidada, eu quero agradecer a Casa Brasil, que tá aqui, né, nessa jornada aqui com a gente. Casa Brasil é um restaurante brasileiro, gente. O Dani comeu um PF aí, hein, Dani? Tava bom? Ótimo. Mandou PF pra gente, mandou comidinha pra gente, mandou coxinha, eu comi uma empada. O meu PF vai ficar pro jantar hoje, mas eu vou comer e eu sei que... Só o que eu recebi aqui hoje, gente, bolinho de feijoada, né? Bolinho de feijoada, dadinho de tapioca, coxinha. Ai, gente, muita coisa gostosa mesmo. Então, queria agradecer vocês por estar aqui com a gente nessa jornada e que, com certeza, os brasileiros que estão aqui em Gold Coast estão bem servidos. E quem tá vindo pra cá, não deixa de passar lá na Casa Brasil, a gente vai deixar aqui o arroba deles, confere lá as novidades que tem muita coisa legal. Eu vou passar lá ainda não passei, porque nós estamos aqui numa jornada de gravação, mas eu vou lá, vou visitar. Não sou boba que nem nada, né? Mas pra gente continuar essa jornada linda aqui em Gold, que já tá noite agora não tem mais sol, mas tá calor, gente. Ô lugar bom, viu? Num pleno inverno, um calor bem gostoso. Eu vou apresentar. Ela vai? Quem será que vai? Hoje eu tô sem o meu parceiro Will Santana, que normalmente ele também me ajuda a apresentar aqui as pessoas. Will, tá fazendo falta, viu? Mas estaremos aí em Sydney logo, logo com você. Mas vou deixar ela se apresentar em câmera. Vira pra ela e vamos lá. Quem é você, mulher? Eu sou a Gi, meu nome é Giliane, eu sou cabeleireira. Fui cabeleireira da Sheila por muito tempo em Sydney. A Shea me conheceu bem no meu comecinho, na minha jornada. Uhum. Eu acho que a gente tem bastante momentos até parecidos, né? Foi bem. A gente foi mãe na mesma época. Eu sou hoje mãe de 2 crianças lindas, da Sophie e do Dom. Eu tenho um salão aqui em Gold Coast, que é um espaço que tem 180 metros, mais ou menos. É uma área Já deixa o arroba aí pra galera. É arroba GCO Hair and Beauty. É G&Co Hair and Beauty. E já tive esse salão em Sydney, né? Eu tive uma época que eu tinha os dois, tive Sydney e tive Gold. Então, morei 7 anos em Sydney e agora 3 anos em Gold. 10 anos de Austrália. Até isso a gente tem comum. comum. Esse ano foi 10 anos de Austrália. Que legal, que legal. Essa sou eu. Muito bom. Gi, a gente quer saber, assim, lá no Brasil, o que você fazia, da onde você é, conta um pouquinho mais aquela história lá que a gente quer saber. Hoje a gente vai contar tudo aqui pro pessoal, hein? Tá bom, vamos então, lá. No Brasil, da onde você é do Brasil? Eu sou da Zona Oeste, Carapicuíba. Legal. A minha jornada começou por amor, por São paixão. Paulo, né? De São Paulo, Zona Oeste de São Paulo, isso. Tem gente que acha que é interior, mas não é. É Grande São Paulo ali, é uma região perto do interior. É Osasco, Barueri, mas é Carapicuíba. É bem grande São Sabe Paulo, de onde eu sou? Vocês, deixa eu contar então pra vocês. Vai. Exatamente de onde eu sou, que vocês agora vão Real saber. e oficial, Real bora e lá. Vocês sabem uma música do Negritude Júnior, da Coab? Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Aí aquela... Vai ficar legal, pagode na Coab no maior astral. Em frente à lanchonete. Eu sou de lá. De frente da lanchonete. Da lanchonete. Eu nasci ali na rua que o Negritude Júnior ensaiava. E onde fica a lanchonete ali. Sério? É sério. E aí depois eu me mudei, mas é muito pertinho. Eu sou de lá, eu sou da Coab. Ah, que legal! Eu sou de lá. Que bacana. Então, assim, é um lugar muito simples, né? É uma cidade muito pequena.
um bairro muito simples. A Coab mesmo, ela é um conjunto habitacional, né? Que hoje em dia existem outros nomes para esses conjuntos habitacionais. Depois eu acabei me mudando desse conjunto habitacional, fui morar numa casa que meus pais compraram, mas é de um lugar muito simples. Eu fui em escola do estado, escola pública. Então, eu sempre tive uma motivação para fazer as minhas coisas para mim. Então, com 12 anos, minha mãe tinha me dado um secador de cabelo, eu ia com a minha bolsinha embaixo do braço e eu ia fazendo escova nas minhas vizinhas. Escova 12 mesmo. anos? 12 anos. Caraca! E eu fui... $5, né? Mas você pediu esse kit pra ela? Eu adorava fazer as coisas no meu cabelo e já fazia no cabelo das minhas irmãs, das minhas amigas. Eu fazia as coisas no cabelo delas porque eu gostava. Eu mesma já cortava minha franja, cortava meu cabelo, passava tintura, umas coisas no meu cabelo. E aí onde eu vou fazer... Minha mãe me deu esse secador, eu falei, vou fazer nas vizinhas. Tipo, uma vizinha que era amiga. E aí, quando eu fui ver, meu final de semana, quando eu não tava na escola... Vou fazer, mas já como business, já como fazendo uma graninha. Olha que legal. Eu tinha uma bolsa, assim, de colocar debaixo do braço, que era uma bolsa rosa, bem bonita. E aí, eu fazia isso nos finais de semana, porque eu estudava ainda. Mas aí, quando eu tava com uns 17 anos, também da Prefeitura de Carapicuíba, eu me matriculei num curso de cabeleireiro, que foi a minha mãe que me levou, vamos dar uma olhadinha nesse curso e tal. E a minha tia, irmã da minha mãe, tinha feito também esse curso da prefeitura, e eu de vez em quando trabalhava no salão dela. Então, mas era assim, pra fazer uma grana e porque eu gostava de fazer cabelo, porque eu queria estar naquele lugar, no salão. Aí ela pintava a unha, pintava a minha unha, fazia meu cabelo. E eu ajudava ali, amava fazer aquilo. Então, foi uma paixão e estudei, fiz 2 cursos de cabeleireiro no Brasil. Esse da prefeitura, e depois eu fiz um na Instituto Embeleze, que daí já era um curso melhor. Profissionalizante. Inclusive, foi uma das primeiras, eu acredito, franquias que teve da Embeleze no Brasil. Foi muito tempo atrás. E aí, fiz esse curso, mas aí quando chegou naquela fase dos 18, 19 anos, eu quero curtir o final de semana, eu quero fazer outras coisas. Mas aí a paixão por cabelo sempre ficou ali, porque eu sempre fiz o cabelo das minhas amigas, da minha mãe, das minhas irmãs. E eu tinha amigas que ninguém encostava a mão no cabelo delas, só eu cortava o cabelo delas. E o meu também, era eu que fazia. Mas eu quis estudar outra coisa para poder trabalhar de segunda a sexta. Não quero trabalhar de segunda a sexta, não quero ficar trabalhando de final de semana, porque no Brasil, gente, é muito diferente aqui da Austrália trabalhar em salão, né? É verdade. Os horários de trabalho é muito diferente. O salão de cabeleireiro aqui fecha às 5h30, 6 horas no máximo. É só um dia da semana que fica aberto até mais tarde, que é quinta-feira. E sábado, 3, 4 horas da tarde também tá fechado. E no Brasil é loucura, né? No Brasil, eu começava a ter ficar o salão muito movimentado às 6 horas da noite. Sim. Saía de lá 10, 11 da noite. Final de semana era o final de semana inteiro. E aí tava, namorado, balada, forró, reggae, essas coisas. Não quero ficar trabalhando em salão, não quero ficar trabalhando com cabelo. Minha mãe, inclusive, abriu um salão, porque minha mãe tem um business de roupa. E ela era 2 andares, esse lugar, e aí em cima, na parte de cima, lá na Coab, ela abriu o salão pra gente trabalhar juntas. Então, ela gerenciava, ela que montou tudo e eu trabalhava. Mas eu acabei tendo uma pausa na minha carreira de cabeleireira, porque eu não queria trabalhar de final de semana. Fui fazer faculdade de propaganda e marketing, estudei na Unip e peguei um estágio no meu primeiro mês de faculdade. Eu peguei um estágio numa empresa. Você foi estudar o quê? Fazer propaganda e marketing. Ai, caramba. Porque eu sempre gostei de pessoas, de comunicação. Sabia disso. E eu pensava, era um curso bem abrangente. Quando eu visitei a faculdade, eu fui entender em quais áreas que eu poderia trabalhar fazendo esse curso. Então, eu vi que tinha muitas coisas que eu podia fazer, né? Que dentro de várias empresas existiam esses departamentos. Então, eu fui fazer esse curso e no meu primeiro mês de faculdade, eu arrumei um estágio numa empresa. Tinha uma foto no mural da faculdade, de um trabalho, numa empresa de tecnologia, que eu não entendia nada de tecnologia. Com 18 anos eu estava nessa época, e comecei a trabalhar nessa empresa. E nessa empresa eu fiquei até eu vir para a Austrália. Eu fiquei lá por 7 anos. Então, uma das coisas que me falaram, tá? Quando eu estava vindo do Brasil para cá. Você é louca, você vai deixar esse seu trabalho, porque era uma empresa realmente muito boa. Eu amo demais essas empresas. Todas as pessoas que eu trabalhei junto lá, eles são pessoas que me ensinaram, assim, tudo, do zero. Porque eu entrei lá com 18 anos, eu não sabia nada, eu aprendi tudo de computadores, de sistemas, de partes e peças. Eu entrei como estagiária e eu saí de lá como uma gerente de uma unidade de negócios. Por essa empresa eu viajei internacional, viajei nacional. Então, assim, eu tive oportunidades nessa empresa que eu não sei como eu teria tido, sabe? A primeira vez que eu saí do Brasil foi através deles.
Então, isso já foi me abrindo um horizonte, porque eu fui num evento em Cancún, que era um evento da América Latina. Eu era gerente de produtos da Intel, processadores Intel. E nesse evento todo mundo falava português, espanhol e inglês. Só que o evento tinha tradução simultânea. Então, assim, pra mim que não falava inglês, Tudo bem. tá tudo certo. Só que eu amo conhecer pessoas, eu amo conversar com as pessoas. E aí as pessoas queriam também falar comigo. E então, assim, o pessoal dos Estados Unidos falava português. Português com sotaque, óbvio. E falava espanhol também. E falava inglês, que era o primeiro idioma deles. Eu falava, eles estão fazendo de tudo pra se comunicar comigo. E eu falo português, não falo nada de inglês. Mas não era por uma questão profissional, era mais uma questão pessoal, porque eu quero conhecer a pessoa, eu quero fazer amizade, sabe? Eu tenho essa coisa da conexão. E nesse evento me deu um negócio que eu falei assim, eu preciso falar inglês. A comunicação é tudo, né? É, porque eu amo falar, e se eu não consigo me comunicar, eu não sou eu, sabe? Então, eu calada num lugar, eu num ambiente que eu não posso falar, meu Deus, eu sofri, assim. Então, nesse evento, apesar de ter sido um evento profissional, foi ali que me deu esse primeiro clique do inglês. Porque eu falei assim, gente, o mundo é muito grande. E se eu quiser ir para qualquer lugar do mundo, se eu falar inglês, vai ser incrível. E aí, né, nessa empresa, que eu aprendi muito, cresci muito, mas eu sempre fiz cabelo nos meus finais de semana. Olha só. Por ser uma paixão, não era um trabalho, eu não via como um trabalho. E óbvio, ganhava dinheiro. Tinha prazer, né, de fazer aquilo. Tinha muito prazer e ganhava dinheiro. Então, assim, não era nem pelo dinheiro, mas era pela paixão e combinado. Sim. Porque assim, já que era meu final de semana, se eu ia fazer alguma coisa, que fosse alguma coisa que também fosse me render. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu sou uma pessoa, assim, interessada. Eu não paro enquanto eu não aprender o que eu quero. Então, vamos supor, tinha que aprender uma técnica de coloração. Mas eu não conseguia ficar em paz. Eu comprava curso online, eu ia em curso presencial, tudo que eu podia fazer para aquilo, realmente eu ficar boa naquele negócio. Nessa empresa... Eu que sei, né, dona G? Né? Eu que sei. Eu sou prova viva. Nessa empresa eu aprendi muitas coisas, assim, que eu acho que serviu muito, sabe? Pra tudo na minha vida. Serviu pro meu intercâmbio, serve hoje, né? Eu tendo meu business para a forma como eu gosto de tratar com os colaboradores, porque essa empresa tinha, todo mundo era muito acessível, sabe? O presidente, os gerentes, os diretores, o RH, eu podia ir na sala deles e conversar e pedir ajuda, e era muito legal esse ambiente. E ao mesmo tempo conhecia muitas pessoas que trabalhavam em empresas que era assim, não, esse aqui é o diretor, esse aqui é o fulano, com uma hierarquia muito burocrática que não aproximava as pessoas. Então, eu percebia que todo mundo que trabalhava lá vestia a camisa porque todo mundo lá era assim. Então, isso foi uma das coisas que eu levei, assim, pra mim. Nossa, um dia, se eu for ter o meu próprio negócio, essa é uma das coisas que eu quero colocar, assim, sabe? Que eu quero empregar, colocar como uma missão, assim, uma visão no meu negócio, porque a hierarquia, ela separa muito as pessoas, né? Todo mundo tem que ter responsabilidades. Ter responsabilidades é diferente de você se colocar nessa posição. Não, essa aqui é a sala do diretor, isso aqui ninguém entra. E mais ainda... Mas vamos lá, peraí, deixa eu entender então. Aí você ia nesses workshops aí que falavam outras línguas, te motivou. E a conexão com a Austrália? Quando você teve esse destaque aí, esse estralo, eu tô indo pra Austrália. Me conta isso aí. Essa vontade realmente foi por causa do inglês. Tá. Eu não tinha objetivo nenhum de ficar morando fora do Brasil. Eu não pensava em falar, vou embora do Brasil. Não. Sim. O meu objetivo foi... Tô indo pra fazer um intercâmbio. Se eu for fazer um intercâmbio, eu sei que realmente eu vou aprender inglês muito mais rápido. Foi assim. Tá. E foi isso que aconteceu. Mas eu fiz um teste pequeno antes disso. Eu fui pro Canadá. Porque pro Canadá era mais fácil, mais perto. Só que eu fui só para um mês. Eu tirei um mês de férias do trabalho e fui pro Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, outono no Canadá. Frio. 0. A temperatura lá era 0 graus. Eu falei assim, eu não tenho não tenho a menor condição de eu passar 6 meses nesse lugar. Eu não fui para 6 meses. Eu fui realmente para um mês. Tá. Mas eu fui assim, vou lá, vou sentir. E eu sei que quando eu for para um intercâmbio de 6 meses, meu inglês vai deslanchar. E assim, eu fiz cursos de inglês no Brasil. Mas é diferente porque você não tá inserido no lugar. Então, por exemplo, eu também me metia muito a fazer as coisas, né? Então, vamos supor, quando eu cheguei na Austrália, eu arrumava alguma coisa para ir lá no banco conversar com a mulher do banco. Para resolver, né? Não era uma coisa muito urgente, mas eu queria isso, estar exposta a isso. Então, na época que eu não tinha inglês nenhum, que eu fui pro Canadá, fiz esse intercâmbio de um mês, só me deu um gostinho, assim, sabe? Poxa, eu quero muito ir para um lugar e passar mais tempo.
E tinha pouquíssimas agências de intercâmbio que falavam da Austrália. E poucas agências de intercâmbio que tinha experiência real da Austrália. Então, tipo assim, que a pessoa que está na agência já viveu, já passeou, já... Você podia coletar, né, alguma informação. Hoje aí, olha aqui, tem até um podcast direcionado, contando história diretamente aqui da Austrália para vocês. Então, e naquela época não era assim. Então, quem tem hoje acesso a essas informações, gente, usem e aproveitem. Então, primeira coisa que eu falo para você que quer fazer um intercâmbio, que quer sair do Brasil já estuda inglês aí. Porque mesmo seu inglês daí, você chegando aqui, achando que seu inglês daí é avançado, eu sempre fiz esses cursos, sabe? Estudei na WhatsApp. Não terminei o curso, não concluí o curso, mas eu ia uma vez por semana lá, fazia as atividades, mas assim, não era a mesma coisa. Mas eu vim com uma base, porque eu sabia escrever algumas coisas, eu sabia falar o básico, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, né? É impressionante, enfim, né? A Austrália veio porque qual é o país que eu tenho um clima parecido com o Brasil, porque o Canadá estaria totalmente fora da minha cogitação por causa do inverno, porque eu tenho pavor de frio, inclusive por isso que eu moro hoje em Gold Coast. E Estados Unidos não tem a possibilidade de quem vem como estudante trabalhar. Sim. Então eu falei assim, eu não vou para um lugar para ficar ilegal, não quero. Eu quero trabalhar e quero estudar. Então o motivo que eu escolhi a Austrália foi que eu podia trabalhar, eu podia estudar e o clima era parecido com o do Brasil. Foi por isso. Legal. Inicialmente foi por isso. Quando que você veio para a Austrália? 2013. Cheguei em abril de 2013. Veio sozinha? Eu e o meu marido. Mas na época a gente era noivo, ele morava com a mãe dele, eu morava com a minha mãe. E foi a primeira vez que a gente veio morar junto, foi aqui na Austrália também. Já aí que começa, né? Os perrengues, né? É aí que começa. Mas eu acredito que o fato da gente sair do nosso conforto familiar, de ter sempre lá, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, se eu tiver certo ou errado, eu sempre vou ter para onde voltar e para onde correr. E quando a gente chegou aqui, a gente era só nós dois, morando debaixo do mesmo teto. E a gente procura a perfeição no outro, que não existe, né? Nem em nós, nem na gente. Mas eu acho que a gente foi muito parceiro, assim. Apesar da dificuldade de se ajustar no primeiro ano morando junto, eu acho que o primeiro ano de tudo é muito difícil. Então, eu lembro meu primeiro ano de faculdade, foi difícil. O meu primeiro ano nessa empresa, que eu fui conhecer o sistema, que eu fui conhecer tudo, foi difícil. O meu primeiro ano de intercâmbio foi muito difícil. O meu primeiro ano sendo mãe foi muito difícil. Então, eu acredito que essa questão do primeiro ano, quando passa esse primeiro ano, você quebra, assim, sabe? Uma barreira. Então, todo mundo falava isso pra mim, não, você tem que passar, vai passar. Quando passar um ano aqui na Austrália, você vai se adaptar. E realmente foi, sabe? Então, eu e o Rafa viemos juntos, cada um em um visto de estudante, porque os dois a gente veio bem bonitinho para estudar inglês. E eu acho que foi uma experiência fantástica, porque a gente sai daquela loucura de São Paulo, do trânsito, daquela vida e vai ser estudante. E vai os dois juntos pra escola, com a mochilinha nas costas, viver o desconhecido. Vocês estavam na mesma escola? Que escola que vocês estudaram? A gente estudou na Greenwich. Na Greenwich. Mas aí eu já conversei quando eu fui na agência. Eles, inclusive, foi uma agência muito boa, que quem me atendeu já tinha morado na Austrália. Legal. E voltou pro Brasil. Então, ele botou aquele Google Earth, assim, e foi mostrando pra gente, sabe? Foi maravilhosa essa experiência. Foi muito legal. E a gente... quando a gente chegou aqui na Austrália, inclusive um dos lugares que ele mostrou nesse Google Earth foi a gente foi morar, que é Bondi, né? Que assim, né? Se você vai para Sydney e não mora em Bondi, né? Você não viveu, não vai viver essa experiência. Então a gente foi para Greenwich juntos. E eu falei, não, eu quero fazer aquele curso que vai ser que vai me acelerar, sabe? Que vai ser difícil, que eu vou estudar bastante, vai me acelerar. E foi, a gente era muito certinho, a gente não faltava na aula de inglês. E também porque eu sempre pensava assim, eu fiz o maior investimento em mim. Tipo assim, uma semana de aula é muito dinheiro. Vocês vieram com visto inicial de quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses, Viemos para 6 meses de inglês também, achando que, né, 6 meses de inglês ia estar com o inglês fluente, né? Vou estar arrasando só 6 meses. Talvez eu renove para mais 6 meses, mas não. 1 ano de Austrália, volto pro Brasil. Fluente. Fluente. Né? Volto fluente. É isso que a gente pensa. Mas eu escutava uns conselhos já assim no começo também super errados, né? Mas enfim... Nesses 6 primeiros meses, cheguei aqui, falei, bom, eu tinha um trabalho super legal no Brasil, numa multinacional, na área comercial de uma empresa de tecnologia, mas não tenho inglês para trabalhar aqui, né, com isso. Eu sei fazer cabelo,
Já me preparei antes de vir pra cá. Conversei com algumas pessoas que eu conheci que estavam morando aqui. Você conhecia pessoas aqui? Conhecia 2 pessoas que eram muito próximas que estavam aqui. Legal. E aí elas falaram, olha, aqui tem pouquíssimo cabeleireiro brasileiro. Não tem progressiva aqui brasileira, não tem produto de cabelo brasileiro. E as pessoas daqui não sabem fazer o cabelo de brasileiro. Então, todos os cabeleireiros brasileiros que tem que não dá conta de atender os brasileiros. Menina, vou te falar um negócio. Os australianos não sabem fazer o cabelo do brasileiro. Não sabem. Ontem, eu sempre faço meu cabelo com brasileiro. Sempre. Mas ontem, no desespero, eu mudei, né? Então, não tô próximo dos cabeleireiros. Tive que usar o salão de cabeleireiro aqui. Gente, não dá. Nenhuma escova. Mas, enfim, não vou falar da minha experiência, mas eles não sabem lidar com o nosso cabelo. Eles não sabem, E aí já começa o nosso diferencial, né? Porque como a Austrália, assim como o Brasil, a Austrália também é um país de muitas nacionalidades. Só que o sistema de ensino da Austrália, de cabelos, por exemplo, que é muito tradicional, quando eles recebem modelos, que são as pessoas que vão na escola de inglês para praticar, normalmente eles não fazem um cabelo escuro igual o meu, igual o seu. Sim. Um cabelo de uma asiática, porque aqui tem muito asiático. E a gente no Brasil, o japonês é brasileiro. O chinês do Brasil é brasileiro. O libanês do Brasil é brasileiro. Aqui não. Por ter essa separação, os australianos em si, eles não têm experiência com esse cabelo. Não é nem porque eles não querem, é porque eles não aprenderam, entendeu? Quando eles foram na escola, eles não aprenderam. E falta muita mão de obra. Mesmo australiano, mesmo brasileiro, mesmo de qualquer país, falta muita mão de obra. Mas não é só de cabelo. o australiano gosta de um cabeleireiro brasileiro? O australiano ama o cabeleireiro brasileiro. Por quê? Porque tem australiano já que é filho de libanês. Tem australiano que é filho de todos os países. Asiático em geral, da Ásia em geral. Esses dias a gente recebeu no salão aqui. Já tinha recebido no salão de Sydney, mas a gente recebeu aqui. Eu não sei exatamente que país, mas muçulmana, com burca. Porque o cabelo delas é muito parecido com o nosso. Tá. É um cabelo escuro, é um cabelo mais grosso, é um cabelo que tem ondulação. Então, pro australiano, é muito desafiador fazer um cabelo igual ao nosso. Uma simples escova para eles não é fácil de fazer. Nossa, eu fiquei decepcionada. E a gente, quando está no Brasil, a gente tem uma outra visão. Não, porque eu vou fazer um curso fora do Brasil, né? Por exemplo, da área de cabelo e de beleza. E não, gente, venham preparados do Brasil para trabalhar. Principalmente para essa área, né? Para a área de beleza, com por isso que as brasileiras estão se destacando aqui na área da beleza, porque nossa, tudo que vocês fazem, assim, em relação à beleza, as meninas que estão fazendo pele, nossa, unha, sobrancelha, nossa, as meninas estão arrasando. Porque a gente tem que usar isso ao nosso favor, entendeu? De o Brasil ser um país que tem todos os tipos de pele, tem todos os tipos de cabelo. As meninas, por exemplo, que fazem limpeza de pele, elas podem fazer uma limpeza de pele numa pele negra, numa pele branca, numa pele morena. Aqui tem um lugar que pessoas de pele negra vão fazer limpeza de pele, eles falam, eu não posso, porque eu não tenho como fazer, porque a máquina não funciona. Mas não é porque a máquina não funciona, é porque eles realmente não têm experiência. Sim. Só que a Austrália já tá cheio de gente do mundo inteiro. Então, a gente vai se destacar aqui porque a gente vai atender a todos. A gente vai atender a todas as nacionalidades, entendeu? Então, o meu salão hoje, eu tô num lugar que se chama Mermaid Beach, na avenida principal, que é a Highway, e num lugar muito turístico. Entra turista do mundo inteiro lá. Então, eu posso atender irlandês, eu posso atender africano, eu posso atender americano, porque tem muito americano de cabelo afro também. E a gente tem recebido aqui muito mais do que Sydney. E é próximo do shopping ali, porque eu já passei, viu? Uma guia turística aí que tá ali atrás, sabe? Falou, aqui que é o Salão da Gia. A gente passou bem de frente ali, eu vi bem localizado mesmo. Isso, a localização é muito boa e tem esse público turista que tá passeando aqui. Sim. Então, eu quero fazer uma escova, igual você foi no salão perto da sua casa. Então, eles encontram a gente. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, em Sydney eu também tinha, que não falam uma palavra de inglês. E que atendem o público local. E o pessoal não tá nem se importando nem um pouco. Então, assim, óbvio, se você fala inglês, você se sente melhor. Tem um você é uma profissional que passa muito mais confiança, você consegue explicar. Mas se você não fala inglês e tem essa skill de trabalhar com cabelo e beleza, faça. Quando eu cheguei aqui na Austrália, algumas agências de intercâmbio que eu fui, algumas pessoas que eu conheci falaram pra mim, você não vai poder trabalhar na Austrália, porque você não tem o diploma da Austrália. Aí primeiro lugar que eu apliquei para trabalhar, eu fui num lugar, em uma semana, entregar currículo, em 3 lugares que eu fui, os 3 lugares me chamaram para trabalhar. Caramba! E eu era recém-chegada na Austrália, eu não falava inglês, eu conversei assim com o manager, ele viu que meu inglês era muito limitado, e eu nem tava procurando de cabeleireira,
Porque eu falei, gente, se eu entender uma coisa errada, imagina eu fazer um cabelo errado. Eu vou ser assistente, eu vou fazer o que tiver que fazer. Começa por aí, fazer o que tiver que fazer. Mas eu queria estar dentro de um salão. Eu falei, bom, se eu já sei fazer as coisas e eu preciso aprender inglês, por que não entrar num salão australiano, ser assistente, ver como as coisas funcionam aqui? Só que, paralelo a isso, eu atendia minhas clientes também a domicílio, né? Então, eu estava trabalhando nos 2 lugares e depois comecei atendendo na minha casa. E essa questão da área da beleza... muitas pessoas não falam e muitas pessoas não sabem, tá? Mas cabeleireiro é uma profissão que está na lista de skill. E a Austrália precisa de cabeleireiro. Legal você falar isso. É muito boa essa profissão. E quem não tem diploma no Brasil, pode estudar aqui na Austrália. E o diploma da Austrália é um diploma reconhecido mundialmente. Então, às vezes, as pessoas podem ficar... mas eu não tenho diploma, e se eu ficar aqui, se eu estudar aqui, vem para aprender inglês. E aproveita, sabe? Eu tive várias pessoas, inclusive tenho pessoas que trabalham comigo que fizeram isso. Sim. Vim pro inglês, comecei a trabalhar no salão. E outra dica também, tá? Cheia para os intercambistas. Quem é da área de cabelo e de beleza, mesmo você não tendo diploma, você pode começar a trabalhar no salão. E não precisa, né, exatamente de uma especialização, uma licença, nenhuma licença e nenhum diploma. Sim. Então, até já ouvi donos de salões não brasileiros quererem tirar vantagem de brasileiras que, mas você não tem diploma. Mas assim, você não tem que ter diploma, a não ser que você queira aplicar pro teu visto, né? Sim. Se você for aplicar um visto de trabalho ou residência, você precisa. Mas para trabalhar, não precisa. Olha que legal. Então, se você é bom já na área de beleza ou de cabelo, ou se você já gosta, uma das dicas que eu dou já venha sabendo fazer alguma coisa do Brasil. Porque você já vai chegar aqui trabalhando. Show de bola. Trabalhando para você ou trabalhando para alguém. Gi, então você chegou já trabalhando na área? Só fazendo cabelo. Caraca, que da hora. Foi muito legal. E eu conheci eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheci pessoas incríveis que se tornaram minhas amigas. Você é uma delas, que eu tenho próxima na minha vida. E, de uma certa maneira, assim, todo mundo que eu me conectei, assim, e que foram pessoas que também foram fazendo parte do meu quebra-cabeça, até pra minha residência, foram clientes minhas. Que legal. Gi, mas essas conexões não foi só pelo seu profissionalismo, que você é uma profissional muito boa, né? Obrigada. Você sabe, né, o meu cabelo. Você pegou meu cabelo em estado. Eu não posso usar as palavras que eu te usei, porque elas não cabem nesse podcast, mas meu cabelo estava muito ruim, né? E a gente fez um trabalho de recuperação, e quando você veio para Gold, eu senti muito. Porque foi difícil achar, e aí eu passei por todo aquele processo também, numa mão de uma cabeleireira. Meu cabelo voltou para aquele estado que a gente se encontrou. E aí, aos pouquinhos, eu encontrei profissionais que foram recuperando. Brasileiros também, que hoje eu confio bastante. Mas não é fácil encontrar um profissional bom mesmo. Não é fácil. E, além de você ser essa profissional que eu tô te falando, quando a gente ia no seu salão, o seu diferencial não é só pelo seu profissionalismo. Claro que eu tava lá primeiramente por isso, mas pelo que você é. Né? Porque a gente ia lá, você sempre dava atenção, você estava presente, você estava ali conversando com a gente, né? Tava ali querendo saber das nossas histórias, dos nossos perrengues, né? Eu imagino o quão confidente que você foi de tantas histórias, porque você sempre estava ali, não era só para fazer o seu trabalho, e sim para olhar para nós, né? Como mulheres, principalmente, né? Porque você atendia homens também, mas mais mulheres, e olhar pra gente. Então, pra gente também era um plus, sabe? Tipo, tô indo lá na Gi, vou ter aquele meu momentinho de mulher mesmo. Eu acredito, Xê, que assim, como a minha trajetória profissional, né? Fiz cabelo, aí eu trabalhei esse período nessa empresa. Hoje, no salão, eu não atendo mais fazendo cabelo. Hoje, as pessoas que eu atendo já eram as minhas clientes. Então, assim, eu não tenho a minha agenda aberta hoje para atender novos clientes. Eu só atendo quem já era minha cliente. Caramba. As filhas das minhas clientes. Né? Que todo mundo hoje... É verdade. Todo mundo já tem filho. Então, eu atendo as filhas das minhas clientes. E o que eu mais amo, Sheila, é a conexão que eu tenho com as pessoas. Não é o cabelo em si. O cabelo é só uma ferramenta que me aproxima das pessoas. E aí, outra coisa que eu amava era isso também. A pessoa vinha, né, às vezes, e falava assim, nossa, tá acontecendo isso na minha vida. E aí eu falava assim, mas você já tentou isso? Você já tentou aquilo? Por causa da minha profissão ali, atuando como cabeleireira, eu fui estudar programação neurolinguística. Eu tenho certeza. Eu fui estudar comportamento humano. Eu fui estudar filosofia, porque eu falava assim... Tem que ter uma solução, entendeu? Não é... Eu sou a pessoa... Tem pessoas que arrumam um problema para cada solução, né? Eu sou o contrário. Para mim, tudo tem solução. E se a pessoa escolheu estar sentada na minha cadeira, eu tenho que fazer por ela
o que eu gostaria que fizessem por mim, entendeu? Sim, então, assim, legal. várias vezes, até hoje, enquanto eu tô lavando o cabelo de uma cliente, eu tenho uma coisa que é minha, assim, sabe? Porque a gente tá passando, né? Por mais que eu acredito em Deus, eu tenho a minha religião, mas, né? Tem pessoas que às vezes falam, ai, não acredito em energia. Tudo é energia. Sim. E encostar em uma pessoa é energia. E a cabeça é um lugar onde tem muitas coisas acontecem, né? Então eu tenho um ritual ali na hora que eu tô lavando o cabelo da minha cliente, sabe? De passar uma coisa boa pra ela. Não só pro cabelo, entendeu? Mas pra pessoa em si. Então eu acredito que essa é uma das coisas minhas que eu coloquei no cabelo e que se tornaram o meu diferencial. Sim, sua marca registrada mesmo. E outra coisa também que eu escuto de muitas pessoas que eu nunca tinha parado para pensar como isso é importante, mas todo mundo que é minha cliente ou já foi minha cliente fala assim, você é uma das pessoas mais profissionais que já me atenderam. Porque eu atendia na minha casa, mas eu atendia a cliente no horário marcado. Eu tinha um lavatório dentro do meu banheiro, para ser um lavatório para poder lavar. Eu não lavava o cabelo da minha cliente no tanque, mesmo atendendo dentro da minha casa. Eu sempre trabalhei com os produtos que eu sei que são produtos bons, que vão dar resultado e que vão deixar o cabelo da minha cliente depois que ela lavar bonito. Então eu tenho essa preocupação. Mas eu nunca tinha parado para pensar que isso é essencial. Mas é sim, porque assim, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser atendido no horário, todo mundo percebe o ambiente que tá. Você tá num salão limpo, você tá num salão agradável, você toma um cafezinho gostoso. Então, tudo isso são coisas que, assim, pra mim é muito importante eu entregar isso pra minha cliente, sabe? De tempos em tempos eu troco as xícaras do salão. E eu vou cada vez em um lugar diferente. Toda vez que eu compro uma xícara nova pro salão, todo mundo fala, meu Deus, que xícara linda! O copo que a cliente bebe água é uma taça. Então, assim, toda hora eu tenho alguma coisa, porque eu gosto muito, né? Como eu estudei também propaganda e marketing, esse marketing de relacionamento, esse marketing de encantamento. E da mesma maneira, não adiantaria eu fazer um mega de um marketing e entregar tudo isso que eu sou se eu não estivesse fazendo cabelo bem feito também. Total. Então, assim, eu estudei muito, todos os cursos. Eu fui no Brasil todos os anos que eu estava aqui na Austrália só para estudar. Eu já fui para o Brasil 2 vezes sem o Rafa, sem o meu marido, para estudar. Eu fiz curso com os cabeleireiros que estão sendo os cabeleireiros, né, mais conceituados do momento, de pagar 3 mil reais para passar um dia com esse cabeleireiro. Porque eu acredito que isso ia me engrandecer, isso ia me trazer não só ferramentas técnicas, mas ver como que ele trabalha, quantas clientes que ele atende, como que é o ambiente, como que é o salão, por que as clientes gostam de ir lá. Eu lembro de um cabeleireiro que eu fui fazer o curso com ele, que muitas meninas conhecem, que é o Romeu Felipe. E ele é muito tímido. E uma hora eu peguei ele no canto e eu comecei a fazer várias perguntas para ele, né? Eles sabiam que eu não era do Brasil. O Romeu Felipe, as pessoas sabiam, porque as pessoas perguntam, de onde você é, onde você trabalha, né? Aí eu não moro aqui e tal. E aí, beleza, aí eu prestei atenção no curso, fiz network com todo mundo, adicionei todo mundo no meu Instagram e tal. Aí eu peguei ele num canto e comecei a perguntar as coisas pra ele, né? Aí eu comecei a perguntar, como que você fez para sua carreira se destacar? O que mais, além de cabelo, que você estudou? Quem que trabalhou junto com você? Tipo assim, você faz tudo sozinho, o seu Instagram. Aí ele virou assim pra mim, foi me respondendo, mas ele falou assim, você é repórter? Não, porque você fala muito bem, você pergunta muito bem. Eu falo, porque fazer cabelo... Eu já sei fazer e eu vim aqui para melhorar as minhas técnicas, mas tem coisas que você sabe que eu também quero implementar. Ele, nossa, que legal, ninguém nunca me perguntou isso. Então eu tenho essa coisa, sabe, essa curiosidade, essa coisa de ser inquieta. Eu sou inquieta, tipo, pra mim tem algo que dá pra ser melhor, que dá pra fazer melhor. E quando eu vejo alguém que tem potencial, eu também pego essa pessoa e falo assim, não, vem aqui. Às vezes eu quero mais do que a pessoa, né? Vem aqui, você tem que ir por esse caminho, essa daqui é a oportunidade, faz assim. Então eu tenho essa coisa de ser inquieta e de querer ir profundamente, e não só no nível superficial, não só entregar um corte de cabelo ou só uma cor de cabelo. Tem que ter algo mais. É por isso que é um sucesso, gente. É por isso que é um sucesso. Eu me lembro também, uma vez que eu fui pro Brasil e eu não consegui fazer o cabelo com você, e aí eu falei, Gi, não vai dar tempo de fazer o cabelo. E você me indicou um profissional. Onde você tá? Qual a região que você tá? Você me indicou um profissional, eu fui lá e o cara também entregou. Aquele cara também foi muito bom. E aí eu falei, né? Ele falou, eu conheci ela num curso. A gente fez um curso juntos, tá vendo? Olha lá, que bom, ele pode cuidar de você no Brasil, foi bem legal. Gi, então pra gente entender essa jornada de intercambista, você veio, ficou 6 meses, aprendeu inglês e depois?
Eu estudei inglês aqui só 6 meses mesmo, porque daí a gente viu que pela profissão do Rafa, que ele é da área de TI, o caminho por ele seria mais rápido. Ele poderia se tornar residente por skills. Certo. Naquela época, cabeleireiro tinha acabado de sair da lista de skills. Então, eu cheguei no momento que não estava tão rápido para cabeleireiro. Tá. De qualquer maneira, a gente precisava de outras coisas. Precisava pegar experiência no país, porque é uma das coisas para os skills, né? Que dá pontos para você. E precisava de inglês. Os dois precisávamos de inglês. Mas ele precisava mais do que eu. Então, quando a gente sentou já de cara, nesses 6 primeiros meses, nós fomos em 2 agentes de imigração. Traçar o plano, porque a gente viu, bom, esse país aqui é maravilhoso. Eu já tinha percebido que eu já estava trabalhando para mim. Sim. Que o estudante chega na Austrália e ele pode empreender. Ele não precisa ser residente, cidadão, para ele ter uma empresa. Você pode ser estudante e ter uma empresa aqui na Austrália. Então, essa era uma das coisas que já foi me encantando. E por saber que a minha mãe tem empresas no Brasil e das dificuldades que tinha lá, eu falava assim, nossa, mas aqui tem muito mais oportunidade, porque é um país muito novo. Então, eu tive essa coisa de assim, eu vou fazer esse teste. Vou me permitir fazer esse teste. Eu vou trabalhar para mim e vou ver o que vai acontecer. E o Rafa, por sua vez, queria um trabalho na área dele, porque ele era de TI, não tinha inglês, ele precisava de experiência na Austrália. Então, nós dois meio que fomos assim, trabalhar com o que a gente gosta. Se a gente não for trabalhar com o que a gente gosta, a gente vai estar feliz também voltando para o Brasil, mas com inglês. Então, a gente foi se dando prazos. E o primeiro prazo foi a nossa primeira renovação, que daí deu 6 meses, a gente renovou para ficar, acho que mais 1 ano e meio na época. Então, no total, seriam 2 anos. E vamos ver o que vai acontecer. Só que mesmo assim, o nosso plano era, se a gente for ficar na Austrália, a gente vai ficar como residente. Se não ficarmos como residente, a gente volta para o Brasil e volta feliz. Enquanto isso, vamos aprender inglês. Vamos aprender inglês, porque era o principal. Foi o que a gente veio fazer aqui. Então, eu não aceitaria eu voltar para o Brasil e não falar inglês. Eu tinha que realizar. Foi o que eu saí de lá para fazer, né? Então, assim, os primeiros meses foram muito difíceis, muita saudade da família. Mas, olha outra coisa interessante também. Quando eu cheguei aqui, que fui trabalhar com cabelo, porque daí, imagina, né? Eu tava num cargo gerencial numa empresa, numa multinacional, viajava, né, no Brasil inteiro e fazia várias viagens internacionais. Aí, também, várias pessoas falam assim, nossa, você foi pra Austrália pra fazer cabelo? Você foi pra Austrália pra ser cabeleireira? Então, tipo assim, olha a visão também que as pessoas têm, né, dessa profissão. Tipo, eu saí, óbvio, de uma empresa que era um trabalho muito bom. E eu vim pra cá pra ser cabeleireira também com muito orgulho. E aí as pessoas, elas têm essa coisa do subemprego. Sim. Só que a Austrália não existe subemprego. O australiano, ele é faxineiro, ele faz café, ele trabalha de garçom e ele é cabeleireiro. Sim. E quando eu falava na minha escola que eu era cabeleireira, as minhas professoras australianas e os meus amigos falavam... Uau, você é cabeleireira, meu Deus, que legal, você pode fazer meu cabelo? Então, eu tava no meio de um conflito estranho. Que aqui valorizava muito o que você é, né? Isso. E demorou para isso fazer sentido para mim e para eu também, sabe, me sentir bem. Então, acho que uma das coisas principais, assim, da Austrália de intercâmbio é o autoconhecimento. Uma das principais dificuldades, assim, desse início é você tentar se ouvir. Né? E eu orava muito. Teve esse conflito interno? Teve, claro que teve, porque eu falava assim, bom, realmente eu era gerente numa multinacional lá no Brasil, eu vim aqui para fazer cabelo e tinha um dia que eu ia com a minha mochilinha nas costas, no meu começo, a domicílio, e chegava meia-noite em casa com a sola do pé ardendo. Sim. Mas assim, fazia parte do meu objetivo. Estou fazendo um intercâmbio na Austrália. A gente tem objetivo, ou a gente quer virar residente ou a gente vai voltar para o Brasil. Para tudo isso a gente precisa de dinheiro. Então assim, a gente sempre ficou focado no objetivo. E chegou uma hora que a gente foi e fez um vision board, né? Que é um quadro dos sonhos, né? Que a gente colocou lá o passaporte da Austrália. Coloquei. Então, assim, tava difícil. Olhava para aquele quadro dos sonhos e eu falava, não, eu vou. Então, eu lembro quanto isso me motivou, sabe? Mas, nossa, teve muito choro, teve muita dificuldade, teve muito perrengue. Mas eu acho que o conflito interno começou aí. Quando as pessoas do Brasil falavam isso para mim. Ah, você foi aí para ser cabeleireira. Tipo assim... Como se ser cabeleireira me diminuísse, entendeu? E eu também me senti diminuída. Mas eu, ao mesmo tempo, falava assim, a pessoa tá aqui na Austrália? A pessoa tá fazendo o que eu tô fazendo? Ela sabe o que eu tô vivendo? Por outro lado, eu podia andar na rua à noite tranquila. E a gente tinha uma segurança, a gente ia pra conhecer cada final de semana uma praia diferente, ia de trem, porque não tinha nem carro naquela época. Então, eu tinha uma coisa que eu tava vivendo que só eu sabia que eu estava vivendo, que as pessoas lá não sabiam. Mas esse conflito interno... Eu acho que é isso que traz para as pessoas no início muita dúvida,
muita depressão, Eu ia falar muita sobre ansiedade. isso. Por quê? Você fica ouvindo as pessoas que estão lá e essas pessoas te cobram, entendeu? Você sabe que eu atendo muita gente, Gi, e as pessoas, elas já têm um plano, né? Eu vou pra Austrália, vai ser assim, vai ser assado. E muitas das vezes eu tenho que me calar, ou muitas das vezes eu falo, tá, mas vamos por fases? Porque não vai te adiantar. Talvez esse plano ele não esteja tão redondinho dessa forma, né? Não, talvez a gente vamos por fases, vamos viver essa primeira fase, chegar ali a gente conversa, porque muita coisa vai mudar, né? A gente, eu sempre falo isso aqui no podcast, eu vou repetir, no Brasil a gente foi criado para poder ter uma profissão, fazer uma faculdade de 4 anos, fazer uma pós-graduação, ter cargos, né? Todo mundo tem que ter cargo. Eu sou isso, eu sou aquilo, e é lindo, é maravilhoso. Não tô criticando, não. É isso mesmo, foi para isso que a nossa geração, né, principalmente a nossa geração, foi criada. Mas aí quando você chega aqui, o pessoal desmonta tudo isso e a gente fica sem chão, fala, mas e agora? E ainda tem um outro agravante. Eu nem falo, eu não sei nem falar, então eu voltei menos ainda. Então tudo que eu talvez poderia saber, eu não consigo nem falar, e tudo que eu tinha, meu diploma, minha experiência, tá onde, né? Então pesa muito, né? É porque eu aprendi com o passar dos anos o que acontece. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma identificação muito grande de ser com o que a gente faz. Então, por exemplo, eu sou a Gi e eu faço cabelo. Uhum. Mas se você falar assim, Gi, sei lá, por qualquer motivo eu resolver que eu não vou mais ser cabeleireira, mas eu vou continuar trabalhando. Você vai me dar uma caixa de qualquer coisa. Você vai falar assim, Gi, vai vender. Eu vou vender. Gi, você vai limpar isso aqui. Eu vou limpar. Eu vou fazer o que tiver que fazer, entendeu? E o que eu estou fazendo não é quem eu sou. Quem eu sou quem eu sou na essência. Uhum. Eu sou aquela mesma menina que saiu com aquela bolsa pra fazer o cabelo da minha vizinha, pra ganhar 5, pra ganhar 10, pra conversar, pra conhecer pessoas, pra se conectar com pessoas. Eu sou essa pessoa. Uhum. O que eu faço não me define. Sim. Então, eu acho que existe uma confusão muito grande nas pessoas de quem eu sou. Não, eu sou gerente da empresa XYZ que eu trabalhava. Uhum. E eu era. Eu achava que eu era. Uhum. E aí, eu acho que isso daí foi mais intenso ainda quando eu me tornei mãe. Porque, assim, eu me tornei mãe, eu tive que deixar o meu trabalho de lado e eu tive que falar quem eu sou. Porque eu quero ser quem eu sou para minha filha. Eu quero ensinar para minha filha o que é ser uma pessoa alegre, o que é ser uma pessoa de bom coração, o que é ser uma pessoa boa, o que você pode fazer de bom para a humanidade, para as pessoas, para os amigos. Então, nesse momento veio, eu não sou o que eu faço. O meu cargo não me define, o que eu tenho não me define. Eu não tenho nada. Uhum. Eu tenho tudo aquilo que eu aprendi na minha jornada. Porque, assim, as coisas materiais a gente tem hoje, amanhã a gente pode não ter. Eu acho que a gente vem do Brasil... Mas na Austrália, né? Que vai e volta. Um dia você tem uma graninha, no outro dia não tem mais. Mas aí também, quando eu vi que eu consegui comprar o meu primeiro carro com $1.500, eu falei assim... Então, assim, começou a fazer uma limpeza nessas crenças, assim... E eu acredito que se você chega aqui e consegue olhar bem para isso, o seu intercâmbio vai ser bom. Ô, Gi, vale lembrar que $1.500 pode ser o salário de uma semana para uns, 2 para outro. Exatamente. Então, assim, lá no Brasil já tive financiamento, já tive consórcio de 48 meses. Então, quando você percebe que você tem acesso às coisas e que nada daquilo vai te fazer melhor do que você é, Sim. Eu acho que vem essa diferença. Então, o perrengue do intercâmbio, ele se dá principalmente por essa identificação com o que a gente tem, com os nossos cargos e com as nossas coisas mesmo, com o nosso carro, com o nosso sapato, com a nossa roupa. A gente tem isso. E Gi, vamos lá, eu quero saber, vamos lá. Veio como estudante, estudou inglês, depois renovou, a estratégia de vocês foi toda de imigração pelo seu meu marido. Que foi pela parte de TI, Pela parte de TI. Mas ele conseguiu uma oportunidade de trabalho, como que foi? Conta isso pra gente rapidinho, assim, de uma forma resumida. Ele foi bem corajoso e cara de pau. Ele botou o perfil dele em todos os sites, falando o que ele fazia no Brasil e aplicava para todas as vagas. Ele conseguiu o primeiro trabalho na área dele, com 9 meses de Austrália e sem falar inglês. Ele foi muito, muito corajoso. Você sabe a área que ele é? Ele é da área de infraestrutura. Infraestrutura, E o cara que era o gerente dele na época ligava para ele e falava assim, você pode me mandar e-mail? Porque ele não conseguia se comunicar por telefone. Ele chegou na Austrália no nível beginner. E nesse período, ele foi só indo de uma empresa para outra e só melhorando.
Até que chegou uma hora, tudo isso como estudante, tá? Até que chegou uma hora que uma das empresas que ele tava, ele já tava com toda a pontuação que ele precisava, porque tinha conseguido a nota do inglês. Aí ele ia aplicar pro visto de sponsor e a gente foi num advogado de imigração, ele falou, não, aplica pra residência. Se você já é skill, você tá nessa empresa, tem um visto, que na época era o visto 186, essa empresa vai ter que te dar esse visto, elas não vão te dar o sponsor. Você não precisa de sponsor, você é skilled. E foi assim que ele pegou o visto dele. Então, daria também pra fazer tudo por hairdresser. Sim. Mas o dele, por ser... Tava mais seguro também. mais seguro e mais rápido. O meu ia ser mais demorado. Sim. Então, a gente tinha essas duas possibilidades, o que era muito bom. Mas a gente resolveu seguir na dele, porque ia ser mais rápido. Então, ele pegou a residência, a gente pegou a residência através dele. Foi em 2018 que a gente se tornou residente. Vocês estavam com quantos anos aqui? A gente tava há 7 anos, né? Legal, hein? 2018? Bacana. Show de bola. 7 anos. Mais ou menos. Vocês fizeram para 2013, 2018, 5 anos. 5 anos. Não, foi 5 anos. Foi 5 anos. Até que foi rápido. Foi rapidíssimo. 5 anos, então, a gente estava na Austrália, a gente se tornou residente. É isso aí. E uma coisa que muitas pessoas não querem passar aqui, e que ele passou, e que eu não tô falando que todo mundo tem que passar, mas eu só quero falar porque eu acho que faz parte da jornada, tá? Ele precisava aumentar a experiência dele. Ter mais anos de experiência. E por causa da restrição dos horários de estudante, o que acontecia? Ele ia para a empresa, ele era contratado part-time. Para você ter 1 ano de experiência com part-time, você tem que trabalhar 2. Então, ele trabalhou 2 anos em uma empresa, contratado part-time, recebendo part-time, mas trabalhando full-time. Então, assim, é difícil você saber que você está ganhando metade do seu salário. Caraca. Mas o que ele pensava? Lá na frente. Tá plantando. No nosso passaportezinho que tava lá no nosso mural dos sonhos, entendeu? Sim. Fez parte da jornada dele. E outra, não era o idioma que ele dominava. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu estou aprendendo e estou recebendo. Tudo bem, ele não estava recebendo o salário que ele deveria, mas ele estava aprendendo também, entendeu? Sim, então, sim. eu sempre... Ele trabalha na área ainda, Gi? Trabalho. Na área de TI? E quando você abriu o seu salão, você falou que era estudante. Era estudante, o primeiro salão que abriu era estudante. Ah, você era estudante. Era. E aquele que já estava ali que era na Oxford ali era estudante? Não, né? Eu tinha... Quando eu assinei o contrato de aluguel, eu era estudante para alugar, mas eu fui e voltei para o Brasil, fui de férias para o Brasil e voltei, eu já estava com o visto aplicado, mas não era residente. Eu me tornei residente logo que eu abri ali. Ai, que legal. Foi tudo junto. Eu não esperei a residência para fazer nada. Tá. Mesmo sabendo... E não impediu, né? Não me impediu e eu não esperei, entendeu? Porque a gente pensa, então, mas quando eu virar residente, quando eu conseguir meu visto... Não precisa esperar nada, entendeu? Porque o que você tá vivendo aqui hoje vai te levar em lugares que você nem imagina. Caramba. E eu falo sempre para as meninas que trabalham comigo, eu falo assim, a Europa é gigante. Se não acontecer alguma coisa aqui na Austrália, imagina, você já tem uma experiência num salão na Austrália. Sim. Você sabe falar inglês, você sabe fazer cabelo, você vai chegar lá, vai trabalhar em qualquer país, em qualquer lugar. Então, usa esse momento que você tá aqui, mesmo que ele não é perfeito, mesmo que você não tenha o visto, mesmo que você não tenha um monte de coisa pra fazer as coisas acontecerem. Então, eu fui seguindo, assim, sabe? Show de bola. Ô, Gi, mas depois daquele sucesso todo lá em Sydney, um dos salões mais bombásticos, tudo dando certo, maravilhoso, por que veio pra Gold Coast, please? Porque era o meu sonho morar em Gold Coast. Você já tinha esse... Já tinha esse sonho. Quando eu completei 1 ano que eu tava aqui na Austrália, uma amiga veio visitar, veio passear aqui, veio me visitar. E foi a primeira vez que eu vim em Gold Coast. Então, eu tava 1 ano morando em Sydney, vim em Gold Coast, eu vim aqui em abril. Sydney tava um gelo, ventando, chovendo, e aqui em Gold Coast, em abril, eu de shorts e camiseta. E a minha família, meu pai, minha mãe e meus avós são da Paraíba. E apesar de eles morarem em São Paulo, eles são nascidos na Paraíba. E toda vez que eu ia pra lá, eu lembro, assim, de ser criança, eu amava aquele calor. Mas aquele calor também de derreter, né? Então, eu sempre amei o calor. Eu sempre tive sabe aquela coisinha de depressão mesmo do inverno? Eu tive muito isso em Sydney. Mas, assim, eu também não sabia como ia ser o inverno de Gold Coast, né? E aí, no momento que a gente decidiu se mudar pra cá, foi no momento do Covid. Porque o Rafa tava trabalhando full time de casa, que até então isso nunca tinha acontecido. E eu já tava em casa porque a Sophie, a minha filhinha, eu não voltei a trabalhar full time, né? Desde que ela nasceu, eu decidi que eu não ia voltar ainda full time até ela ter 1 aninho e tal. Só que aí veio o Covid. Então, como o movimento do salão já não tava muito e as escolinhas fecharam, naquela época eu tava ficando em casa com ela. Então, eu falei, bom, fazer cabelo, eu comecei a fazer cabelo atendendo ao domicílio.
Se eu tiver que fazer cabelo em casa, eu vou fazer lá em Gold Coast, eu vou fazer em qualquer lugar do mundo. Então eu vim assim, com essa mente, E o trabalho do Rafa? E ele veio pelo mesmo trabalho. Olha que legal. Porque como ele estava trabalhando no home Online, office, ele falou, posso trabalhar de qualquer lugar, vou falar com a empresa falou, tudo bem. Se você tiver que ir para o escritório, você vai para Brisbane. Aí ele falou, beleza. Então Fechou. foi assim, mas ele veio super receoso, porque ele não concordava muito com a ideia de morar em Gold Coast, porque realmente o melhor lugar para trabalhar quando você chega na Austrália é Sydney. É Sydney, né? Sydney. Tem Não muitas oportunidades, né? Tem muitas oportunidades. É muito parecido com São Paulo, a energia de trabalho. Sim. Muito parecido. Mas Aqui, tem praia, gente. Tem uma praia. lifestyle, é seguro. É muito seguro, tem praia. Eu amo Sydney, né? Foi o lugar que realmente eu comecei a minha vida, né? E onde meu business começou, foi Sydney. E como foi pra você vir pra Gold e recomeçar? Não é do zero, porque você já tinha toda uma experiência, você já tinha uma vivência na Austrália, já tinha tudo isso, mas é um recomeço. Como foi pra você essa transação? Eu não tenho apego pelas coisas, né? Um dos fatores que comprovou isso foi, eu tinha um trabalho excelente no Brasil, deixei esse trabalho lá e vim pra cá e as coisas foram acontecendo. E eu tenho muito isso na minha vida, de que eu sei que Deus vai preparar e as coisas vão acontecer. Então, assim, quando eu cheguei em Sydney, eu sonhei, eu tive um sonho, eu pedia pra Deus me mostrar qual o caminho, né, que Ele queria, onde Ele queria que eu tivesse. E eu sonhei com um salão de cabeleireiro. Eu não queria ter salão de cabeleireiro, porque quando a minha mãe teve salão de cabeleireiro, ela teve muita dor de cabeça, ela teve muito problema. Então, eu não queria ter salão de cabeleireiro, eu queria fazer cabelo. Fazer cabelo, e depois eu ia ver o que eu ia fazer. Se talvez, quando eu tivesse inglês, eu ia procurar um trabalho na área, eu não sei. Mas eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas. Então, várias pessoas que vieram trabalhar comigo, eu ensinava essas pessoas. Então, quando eu vim para Gold Coast, eu já estava com essa ideia de começar a ensinar as pessoas. Então, eu falei, vou gravar um curso, vou ver se eu consigo alunos para eu ensinar. Tudo que eu fiz aqui, desde, né, do zero, porque quando eu vim para cá com cabelo, apesar de eu saber fazer mesh, eu tive que estudar tudo de novo, porque eu estava muitos anos fora da área, né? Então, posso dizer que quando eu comecei de novo a fazer cabelo aqui, praticamente eu tive que voltar do zero. Não tinha cliente, não sabia mais as novas técnicas, não tinha 100% de certeza dos produtos, por exemplo, de progressiva, quais que eram os melhores. Eu fui pesquisar, fui falar com profissionais, fui pedir ajuda para quem estava no Brasil que eu confiava. Então, eu falei, bom, eu posso ser essa pessoa hoje, que um dia foram para mim, que um dia eu precisei perguntar qual coloração, qual o produto, como que faz, como que não faz. Então, quando eu vim pra Gold, eu vim muito já de mente aberta, apesar de ter deixado o salão de lá aberto. Aí eu abri esse outro salão aqui, que eu não queria de novo abrir. Mas foi muito interessante, porque cada lugar que eu fui acabou sendo um modelo de negócios. E, de novo, quando eu fui assinar o contrato de aluguel daqui também, pedi, orei, e Deus foi e me deu. Ele falou assim, não, agora é a hora de você explorar coisas novas. E eu não entendi. Então, assim, olha que interessante tudo que eu já fiz. Eu atendi a domicílio, eu aluguei a cadeira dentro de um salão, né? Que existe esse modelo, você vai num lugar, você não precisa fazer um contrato de aluguel, mas você aluga uma cadeira. Isso é interessante, né? É muito legal, até para as profissionais de sobrancelha, de depilação, de massagem, elas podem alugar uma sala, só uma sala, num espaço comercial, num salão, enfim. Então eu fiz isso da cadeira. Depois eu abri um segundo espaço junto com uma parceira, ela fazia sobrancelha e eu fazia cabelo. E foi eu acho que foi ali que para nós duas a gente começou a enxergar as oportunidades, sabe? E foi muito interessante porque ela também é uma profissional maravilhosa, que trabalha muito bem, que é muito responsável e que trata as clientes muito bem. E nós alugamos um espaço juntas. Então, pro nosso início foi perfeito, porque a gente dividia as despesas. Sim. A gente dividia a recepcionista e a gente já tinha uma indicando o cliente para outra. Sim. E como ela tinha o business dela e eu tinha o meu, não tinha meio que um interesse de uma na outra. Cada um no seu nicho. Cada um no seu nicho, mas dentro do mesmo espaço. Então, Sim. foi maravilhoso. Naquela época, não tinha essa questão de co-workspace que existe hoje. E aí, o que aconteceu? Quando eu abri o meu próprio espaço, lá no salão, algumas meninas alugavam de mim, que não era de cabelo, e algumas meninas eram comissionadas. Então, aí eu tive a domicílio, aluguel de cadeira, uma parceria, depois o meu próprio salão, que era um espaço que eu era responsável por tudo. E quando eu vim para Gold Coast, que eu cheguei nesse lugar, o meu salão de Sydney tinha
60 metros quadrados. Onde eu tô hoje aqui tem 180 metros quadrados. Uau! Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? E eu fui, orei, pedi, e ele me deu essa resposta. Está na hora de explorar coisas novas. Uhum. E as pessoas estão me perguntando, você tem uma sala para alugar? Esse lugar, ele tem 7 espaços que as pessoas sublocam de mim. Uhum. Então, eu tenho um cowork space sem eu ter desejado ter um cowork space. É verdade. Então, aconteceu. Então, hoje eu tenho um outro modelo de negócios. E todos esses modelos de negócio eu fui aprendendo na jornada. São serviços diferentes? Ou... São manicure, sobrancelha, cílios, depilação, massagem. E é tudo brasileira ou não necessariamente? Tem uma tailandesa, tá. que ela é massagista. E tem uma portuguesa, que ela é meio portuguesa, meio australiana. Ok. Então tem 2 pessoas que não são brasileiras. Mas que é ótimo, né? E tem uma barbearia brasileira também. Olha que legal. A gente tá todos no mesmo espaço. Então, o que eu tenho pra falar assim, quando eu vim pra Gold Coast, apesar de eu ter esse salão lá, o que eu mais sentia era pelas minhas clientes. Eu falava assim, meu Deus, e as minhas clientes, como é que eu vou fazer? E principalmente quando eu decidi vender o salão. Eu falava, gente, mas como que as pessoas vão ficar? Só que tem muitos profissionais bons em Sydney, muito mais do que em qualquer outro estado. Então, por fim, eu comecei a pensar, eu falei assim, não, eu tenho certeza que elas vão encontrar profissionais bons. E eu tenho profissionais bons para indicar. Tenho amigos maravilhosos lá, profissionais maravilhosos. Então, isso foi me dando calma, porque eu sempre fui muito preocupada com as pessoas. Então, a minha preocupação era com a minha equipe e com as minhas clientes. Só que tudo foi se encaixando. Sim. Veio o Covid, fechou tudo por 3 meses. Nesse fechamento de 3 meses, todo mundo do salão decidiu fazer uma coisa diferente de trabalho. Umas decidiram voltar para o Brasil. Todo mundo se estruturou. Então, eu tive a paz que eu precisava para vender. E você ajudou muitas pessoas, né, Ju? Eu gosto muito de ensinar, muito mesmo. E eu gosto muito de ver as pessoas trilharem os caminhos delas, sabe? Então, eu vejo, assim, que assim como muitas pessoas fazem isso por mim, fizeram por mim, eu tenho uma amiga que ela me levou na escola quando eu cheguei aqui na Austrália. Praticamente pegar na minha mão e me levar na escola. Me ensinar a comprar o bilhete do trem, que na época era papelzinho. Sim. Então, o Maimute, né? Lembra do Maimute? Era Maimute. Isso, Maimute. Verdade, eu tinha até esquecido desse bichinho. Eu morava em Kogarah com ela, eu e o Rafa. Ela pegou a gente, ela foi lá na escola, ela ensinou a gente a comprar o passe. Ela levou a gente dentro da escola. Ela apresentou a gente pra brasileira que trabalhava nessa escola. Em outra fase da nossa vida, uma das minhas clientes veio cortar o cabelo comigo. Primeira vez que a gente se viu, ela falou, meu marido é de TI. Ele vai ajudar o seu marido a fazer o reconhecimento da profissão dele. Mas eu nem tinha pedido isso pra ela. Quando eu cheguei em casa falando pro Rafa, ela, mas como assim? Eu falei assim, eu não sei, as pessoas estão oferecendo, vamos aceitar. Nós hoje somos padrinhos de casamento deles. Olha que legal. E ele realmente fez tudo. Ele falou assim, você não vai pagar ninguém pra fazer isso. Eu fiz o meu, eu vou te ajudar a fazer. Então, Gê, eu tenho essa confiança na vida. Olha que delícia, né? Que o que eu faço, eu também recebo, sabe? E apesar de ser uma área que muitas vezes eu levei muitas tem desafios, né, Gi? Né? Tem desafios. E tem muito, porque a profissional chega, nunca atendeu na Austrália, usa de uma certa forma desse nome, dessa reputação que o salão tem e acaba saindo e indo para outro lugar. Mas eu acho que não tem problema em a pessoa fazer isso, sabe? Eu acho a questão é como isso é feito. Né? Porque eu tenho amigos que trabalharam comigo, saíram e eu ajudei eles a fazer o contrato deles de aluguel, aonde comprar móveis, indicar o marceneiro, indicar o advogado que fez o contrato. Eu não tenho problema em fazer isso. E tanto que é isso que eu ofereço hoje para os meus alunos, quem estuda comigo, Você tem um curso, então? Eu tenho um curso. Conta pra mim desse curso. Hoje ele não tá aberto online, porque eu voltei a fazer ele presencial. Mas eu tô gravando essas aulas, e enquanto eu tô ensinando no salão, eu tô gravando essas aulas, e esse curso vai ficar disponível online também. Logo, ok. E assim, diferente dos outros cursos que eu já fiz, que eu já dei online, eu preferi fazer esse presencial porque eu vou gravar a aluna praticando. Então, quem assistir em casa, por exemplo, quem comprar esse curso, a pessoa vai ver uma pessoa executando pela primeira vez o serviço também. E eu vou fornecer a lista, vou dar para essa pessoa a lista dos fornecedores de tudo que ela quiser. Então, vamos supor, você vai fazer o curso de Hair Extension comigo, eu vou te dar a lista dos fornecedores onde você compra as melhores Hair Extensions. E é legal, né, Gi, porque muitas cabeleireiras que provavelmente já vêm, né, com esses skills que a gente falou lá no começo, se faz um curso desse, já sabe quais os produtos comprar, onde comprar, os fornecedores já conseguem andar com as próprias pernas aqui também, né? Além de fazer um curso de especialização, que é isso que acredito que você traz, também não fica desamparado, de repente, se já quiser, né, colocar já quiser não, vai, né, ter que querer, porque tá investindo. Exatamente, porque assim, como é um curso complementar,
E a área de cabelo, ela é uma área que ela não exige essa certificação. Você não precisa de diploma, você não precisa de uma licença, você não precisa para você poder praticar, para você atuar. Então, o que eu pensei? Eu quero que quem for fazer isso, principalmente se for brasileira, que faça bem feito. Porque o nome do Brasil, Brazilian, vai em tudo. Brazilian Keratin, Brazilian Wax, como referência de coisa boa. Por que não Brazilian Keratin feito por brasileiras? E por que não a gente colocar o patamar da beleza com o nome das profissionais brasileiras num nível alto, assim como a Brazilian Barbecue. Os australianos conhecem o churrasco brasileiro, porque tem um monte de restaurante brasileiro, mas as pessoas não sabem ainda da qualidade dos serviços das brasileiras. Então, se as pessoas executam bem, quando as pessoas percebem que a gente é brasileira, elas falam o salão das brasileiras. Sim. E eu tenho o maior orgulho disso. Então, eu quero que isso se repita, entendeu? Eu tive alunas que moram em Darwin, eu tenho alunas que moram em Adelaide. Então, assim, que elas não têm outras profissionais lá praticando. Imagina, em Sunshine Coast, que aqui do lado não tem nenhuma cabeleireira brasileira. Ai, caraca. Na Tasmânia, não em tem? Hobart, não tem uma cabeleireira brasileira. Vou pra lá, então. Entendeu? Então, vou fazer o curso e vou pra lá. Tem muita oportunidade, Xê, porque você não precisa aprender tudo de tudo, entendeu? Você pode aprender a fazer só progressivas e botox. Você pode aprender só a fazer hair extensions. Exato. Você não precisa fazer um curso inteiro, pode ir aos poucos também, pra começar. Isso. E ainda depois, se você decidir, se você realmente gosta da área, vai fazer um diploma mesmo numa escola, entendeu? Pegar o diploma, certificado internacional, que vai te ajudar com o seu visto. Gente, mas quanta informação aqui, quanta coisa. Foi uma masterclass aqui hoje também. Esse pessoal de Gold Coast tá entregando tudo pra nós, de mão beijada. Eu não consegui nem falar muito da sua jornada de intercâmbio, porque eu tô aqui querendo saber tudo. Isso aqui foi uma masterclass, business class, foi tudo. Obrigada, Gi, por ter contribuído tanto com o pessoal. Nossa, foi maravilhoso. Um prazer. E assim, eu tenho muito prazer realmente em ver as pessoas se darem bem, sabe? Conseguirem realizar os sonhos dela. Então, não é porque você tá aqui como estudante ou como intercambista que você tem que ficar esperando alguma coisa pra sua vida mudar. Sim. E você é uma prova disso, né, Xê? Você é uma mulher que também, você sempre teve, né, coragem e sempre foi uma incentivadora também das pessoas. Então, assim, eu tenho muita gratidão por essa conexão e eu acredito que as pessoas têm mesmo que receber essa informação, sabe? Sim. De pessoas confiáveis, de pessoas que trabalham. Quantos tipos de negócios também você já teve na Austrália, sabe? Então, assim, se tem alguém que tem conhecimento... É nós. Pode, somos nós, né? Vai ser legal. Eu lembro das nossas conversas lá na cadeira e eu só com os pepinos de isso aqui, só chorando as pitangas, porque não é fácil não. Mas aqui estamos, né? Pois vencedoras. Eu falo que a gente é vencedoras, porque a jornada não acabou ainda, né? São etapas que a gente vira, né? Cada momento que a gente conquista alguma coisa, a gente vira para uma nova etapa e vai se fortalecendo, vai crescendo, vai conquistando novas coisas, vai aprendendo, vai amadurecendo, vai envelhecendo. Também. Mas assim, com toda uma experiência, toda uma maturidade sadia, né? E saudável, né? Se a gente olhar para tudo como aprendizado e entender que a gente vai estar fazendo isso pro resto da nossa vida, né? Então, assim, eu não tenho medo não ter o medo do depois, entendeu? Vem pra Gold Coast. E depois, pode ser que eu mude daqui, da Austrália, entendeu? Porque eu quero realizar um sonho de talvez morar em um outro país. Mas e aí, como é que você vai fazer? Eu não sei. Eu tenho tanta coisa que eu sei fazer. E se precisar de trabalhar de faxineira, de trabalhar de garçonete, a gente vai, entendeu? A gente faz. A gente se desapega com certeza, disso, não é? Com certeza. Eu, quando abri o restaurante lá, eu falei, caraca, eu nunca fiz nada de hospitality, minha filha. Fiz tudo que você pode imaginar naquele restaurante. E fiz. E depois eu falei, caraca, Em quanto tempo você fez aquilo? E se tiver que fazer de novo pra te levar pra um outro lugar que vai te trazer, sei lá, conforto, visto, o que tiver que ser, você vai fazer. Faremos, com certeza. Hoje eu falei de envelhecer, mas você tá bonita, hein, mulher? Obrigada. O tempo não passa pra você? Como é que é? Que história é essa? Tem umas amigas também, né? Que fazem uns preenchimentos aí. Essas amigas aí, então, né? Tá bom. E olha que eu não durmo, né? Você sabe, eu tenho um bebezinho de 1 ano e eu ainda não durmo. Você tá ótima, amor, nem parece. Obrigada. Tá ótima. Deve ser a força que Deus tá me dando. Com certeza. É de dentro pra fora também. É de dentro pra fora, é verdade. Ai, Gi, eu amei. Obrigada, eu amei. Gi. Mas antes da gente encerrar, eu vou pedir pra nossa ajudante, que não está aqui nesse momento. Cadê a nossa ajudante? Você já tem 5 experiências. 5 stars. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. A Ju, também, uma das minhas primeiras clientes na Austrália, tá? Mas a Ju, minha filha, a Ju é prefeita. A Ju é prime minister. A Ju
Ju tá em todas, Ela tá ajudando todo mundo. Ela só veio nessa vida, mas só amar. E você sabe que eu não consegui ainda contar a história dela, mas ela, como ela tá sempre viajando pra Sydney, a dela eu vou contar ela lá vai no lá estúdio. toda hora, é verdade. Aí tem que contar mesmo. A dela eu vou contar, porque a gente fez um special aqui com a escola. A escola tá ajudando a gente, a Juliana estourou aqui, menina. Organizou tudo pra gente, tanto na escola, aeroporto, deu várias dicas. Se não fosse por ela, olha, ia ser desafiador essa vinda aqui pra Gold, hein? A Ju, ela salva minha vida em tantas maneiras até hoje. É isso. Vamos lá? Vamos. Tem uma pergunta de ouro pra você. Meu Deus. Mas é aquela pergunta assim que não quer calar. Eu vou falar e eu vou depois deixar a câmera virar pra você, porque eu quero close aí nesse. Gi, o negócio é o seguinte. Pergunta de ouro do Intercâmbio Austrália Podcast. Intercâmbio é pra todos? Todos podem, mas não são todos que aguentam. Então, é pra todos, mas não é fácil. Uhum. Realmente você se vê num lugar de eu não tenho mais o meu cargo, eu não tenho mais o meu carro, eu não tenho mais a minha roupa. No começo, dá um baque. Uhum. Mas se você olhar para a oportunidade que a Austrália, principalmente, que a gente tem propriedade para falar da Austrália, te traz, eu falo, em que lugar do mundo que um intercambista pode viver sem passar perrengue, né? Vamos dizer bem a realidade. Então, assim, tudo vai da forma que você vê. Então, é isso. Bate palma aí, produção! Obrigado pelo apoio! Ai, que delícia, gente! Eu amei esse episódio. Eu queria muito fazer com você, muito, mas a mulher veio embora pra Gold, eu tive que vir aqui atrás dela, porque não teve jeito, não. Você não tá indo muito pra Sydney, né? Não fui mais. Não foi? Eu não fui porque quando as borders abriram, a gente quis ir pro Brasil. E aí o Dom tava muito pequenininho também, né? Então, pra ir pra Sydney com a Sophie, que tá com 4 anos, e o Dom com 1 aninho, é uma mega preparação, né? Desafiador. Eu tô querendo ir. O meu marido até falou pra mim outro dia, por que você não vai? De repente, passar uns 2 dias sozinha pra ver as amigas e tal. Mas não tenho ainda. Vale night! Mas ainda não tenho uma data. E todo mundo que tá me falando, vamos, fica lá em casa. Eu tô assim, não, gente, peraí, deixa só o inverno passar. Aí eu vou lá. Boa. Porque aqui, o inverno daqui Nossa, é gente, maravilhoso. eu tô amando. Eu trouxe blazer aqui pra gravar, não tem como usar, né? Não tem como usar. O inverno daqui é maravilhoso. Então eu vou pra Sydney assim que fizer calor. Fechou, tá? combinado. Tá gravado, hein, pessoal? Gi, queria agradecer você por, né, se disponibilizar de vir aqui no meio do dia. Agora já é final de tarde, na verdade, mas, assim, os últimos minutos, né, você sabe que a gente resolveu vir pra cá, foi nos últimos minutos, é uma correria, não é fácil organizar, nem em Sydney, e hoje a gente veio com equipe reduzida, equipamento reduzido, foram vários desafios, e quando eu mandei uma mensagem pra você, independente de você nem saber que era pro podcast, você já falou assim, Xê, que bom que você tá vindo, eu quero te encontrar. Eu vou te encontrar. Já deixou, já se colocou à disposição de vir me encontrar e não mediu esforços. Ali se arrumou ali, organizou sua agenda para poder estar aqui com a gente. Queria te agradecer mesmo, porque obrigada, viu, por confiar no meu trabalho, por sair, deixar. Eu sei que seus filhos estão em casa lá te esperando e vir até aqui, nos encontrar até aqui. Mas eu também queria brindar, queria fazer um brinde especial com você aqui. E esse brinde aqui no Intercâmbio Austrália Podcast, ele é super importante, já tá virando referência. Eu tô ficando boa nisso aqui, viu? Eu tô ficando boa. E tá sendo a minha das partes principais, porque aqui a gente vai brindar o quê? Vai brindar a Gi cabeleireira? Não, a gente vai brindar a Gi cabeleireira, que aquelas pessoas olharam e falaram, nossa, tá indo pra fazer cabelo lá na Austrália, né? A Gi que deixou aquela profissão, aquela Gi que viajava internacionalmente, né? Nós vamos brindar, porque essa é a sua história, né? Essa história que você olhou e falou assim, não, legal, eu tenho um tradutor aqui, mas não é só isso que eu quero não quero escutar o que o pessoal tá falando através de outra língua, eu quero entender, eu quero me comunicar, eu quero fazer network. Então a gente tá brindando, lembra aquela época ali que você tava ali falando, não, fez ali o Wizard, esse Wizard aqui não tá tão legal e vai, e como que vai? E também, lembra, né, daquela, tô chegando na Coab pra curtir, né, a menina da Coab, a menina que saiu da Coab, Carapicuíba, isso, saiu de lá, né. Eu também sou de periferia e muitas das pessoas não acreditam, né, que a gente poderia não chegar onde a gente está, porque não é mérito, não é uma questão de, nossa, elas estão maravilhosas, mas de confiar, mérito no sentido da gente acreditar em nós, acreditar no nosso crescimento, acreditar no nosso desafio, né? Então eu quero que você lembre mesmo de onde você saiu, né, da sua família, que a sua família estava lá,
sua irmã tá aqui? A minha irmã tá aqui. Tá aqui? Ai, que legal. Tá aqui. Ela mora, na verdade, é Tweed Head, que é a borda, mas é 20 minutinhos Que bom, daqui. que bom. Que bom que ela tá aqui. Eu me lembro dessa época também que a sua irmã veio, irmã gêmea, né? Minha irmã gêmea. Irmã gêmea veio pra cá. Então, queria também reconhecer, né, do lugar que você veio, toda essa história linda, de você também sempre estar ali disposta, desde aquela bolsa pink que você colocou nas costas e que você nem sabia por que você estava saindo do final de semana para poder fazer aqueles cabelos, mas o seu cabelo, você é uma profissional boa mesmo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não é. Vocês entenderam, né? Você é uma ótima profissional mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu sou prova viva disso, você sabe disso, os perrengues que eu já passei. Mas é muito mais que isso, né? Você é uma profissional porque você entrega além disso. Você fez da sua profissão, não como você falou, um apoio. Eu sou uma cabeleireira. Não, você é agir que exerce a profissão como cabeleireira e exerce muito bem. Independente de se você for fazer cabelo ou não, se você for fritar coxinha na praia aqui, né, se camarãozinho, você vai ser essa Gi. E eu fico muito feliz, né, de você... Eu acredito que você trouxe essa essência aqui. Acho que quem não te conhecia, agora conhece um pouquinho melhor. Então, queria também brindar você, trazer essa sua personalidade, trazer esses ensinamentos que você trouxe. Você foi além, não só o cabelo. Cabelo eu sei fazer, eu sou uma das melhores da Austrália, né, com certeza. Você é uma das melhores da Austrália aqui em relação a experiência e profissionalismo, mas tem muito mais além. Você foi estudar outras coisas que nem tem a ver com cabelo para poder servir melhor seu cliente, né? Eu me lembro também lá de Sydney, os desafios iniciais que vocês tiveram. Eu também estava passando pela mesma época também, começando a empreender, se espelhar em vocês e acompanhar ali a jornada de crescimento. É muita coisa. Aí veio a Sophie, primeira filha, eita, só e salão abre, e engravida, e tem funcionário. Nossa, é muita coisa. E treinar esse pessoal, e pagar as contas no final do dia, porque afinal de contas, as contas vêm para quem, né, que é o dono do negócio. É verdade. E aí abre um novo salão também, mais um desafio, vai pro seu salão próprio, aquele espaço maravilhoso, lindo, com um monte de funcionário também de novo. Nossa, Gi, é muita coisa para lembrar. Eu tô até perdida aqui, porque é muita coisa para lembrar. E do nada a mulher vem pra Gold Coast e quando eu me passo hoje aqui em Mermaid, eu vejo um salão enorme. Eu passei na frente. Ah, você viu? Eu vi, eu falei, peraí, Mermaid, foi aqui que a gente tá, não é? Ela falou, vamos passar em frente. Passamos em frente, eu só não parei porque a gente tava muito atrasado, senão eu tinha parado lá. Aí quando eu olho do lado daquele shopping center, você numa da localização, uma das principais avenidas aqui na Austrália, cara... Não é à toa, é pra gente reconhecer mesmo através desse brinde, sabe? Pela sua cidadania, sabe, Gi? Todo mundo que sentava ali naquela sua cadeira, você sempre tá incentivando, os estudantes chorando as pitangas, você, não, vai dar certo. Eu me lembro de tudo isso. E que você ia numa cadeira, você dava atenção especial para aquela cadeira. Você ia na outra, você dava atenção especial, com muita ética, né? Vários profissionais cruzavam o seu salão, que eram concorrentes, e você muito sempre ética, muito profissional, que você tratava ali com aquelas pessoas, ali ficava na cadeira, eu tinha certeza, eu via isso, a sua ética. Eu falei, cara, isso que é ser uma profissional, entendeu? Você tratar o cliente com respeito, você entender, você não cruzar informações, você não favorecer porque você gosta de um ou outro. Cara, é muita coisa. Parabéns. É uma missão. Parabéns, Gi. Obrigada a você também pela confiança e por me convidar. É um prazer estar aqui. Eu sei que o seu trabalho, ele muda a vida das pessoas. E o que eu falei, eu vou falar de novo. Receber informação de quem realmente tem conhecimento. Receber informação de quem realmente passou por aquilo e quem você está conseguindo trazer para inspirar e dar informação para as pessoas, sabe? Obrigada pelo seu trabalho. Nossa, é um prazer. Profissional, o melhor podcast. Fala de novo. O melhor podcast. Ai, eu adorei. Não, a gente, graças a Deus, eu também estou muito feliz, né? A nossa intenção não é ser o melhor, mas trazer qualidade, né? E quando você traz qualidade, você com certeza acaba elevando isso. E eu fico muito feliz. Eu não faço esse podcast sozinha. Eu iniciei essa loucura aqui. Eu tenho profissionais que estão comigo aqui. Mas com certeza a história nossa, em geral, né? Não é minha, a sua, a de outras pessoas que vêm aqui, é que faz ser um sucesso. Isso que faz, é verdade, é verdade. Eba! Saúde pra gente! Gente, obrigada! Uhul! Valeu, pessoal! Até a próxima!